Vamos lá para mais uma aula de Biologia do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Torres e hoje vamos falar de teoria sintética da evolução. De 1900 até cerca de 1920, os adeptos da genética mendeliana acreditavam que apenas as mutações eram responsáveis pela evolução e que a seleção natural não tinha importância nesse processo. Depois disso, vários cientistas começaram a conciliar as ideias sobre a seleção natural com os fatos da genética, o que culminou na formulação da teoria sintética da evolução, às vezes chamada também de neodarwinismo. Mas é a mesma coisa? Para o ensino médio é sim, mas para o ensino superior não. Então, como a gente está tratando aqui do ensino médio, então nós vamos aceitar que sim, inclusive nas provas do Enem. Então, a teoria sintética da evolução, também chamada teoria moderna da evolução, é a corrente científica mais aceita para explicar a evolução dos seres vivos. Ela associa os princípios darwinistas de seleção natural com as descobertas da genética moderna. Os princípios da hereditariedade lançados por Gregor Mendel no século XIX, foram resgatados e ampliados nas primeiras décadas do século XX para explicar a ocorrência de variações genotípicas. Lembre-se que Darwin não conseguia explicar essas variações genotípicas e fenotípicas existentes nos seres vivos. E ele dizia que as variantes mais bem-sucedidas conseguiam passar para os seus descendentes, transmitir para os seus descendentes essa característica. E ainda assim, ele não conseguia explicar também como eram passadas essas características. Sabe-se que essas variações são decorrentes hoje de dois mecanismos: os mecanismos relacionados às mutações e às recombinações. A teoria sintética da evolução, ela vai estar baseada em dois grandes pontos. São eles as mutações, modificações aleatórias do material genético, lembrando que essas modificações, elas não são propósito de, elas acontecem de forma aleatória, e ainda assim a recombinação gênica, então a mistura do material genético por meio de crossing over e segregação independente. E aí, quem não viu a nossa aula de meiose, revejam a aula aí, tá no grupo de aulas aí passadas, ok? Então, tanto as mutações como a recombinação, elas vão possibilitar a variação, essa variabilidade genética que não era explicada por Darwin. Então, o meio seleciona os indivíduos portadores de genes favoráveis. Então, o meio, no caso a seleção natural, ela vai assegurar que os indivíduos que têm genes favoráveis, né, esse genótipo favorável, resulta em características mais vantajosas, que têm características ou variantes mais favoráveis, vão ter vantagens sobre indivíduos que não têm essas características. Então, os indivíduos mais aptos tendem a se reproduzir e transmitir os seus genes favoráveis às gerações seguintes. Então, o que a gente tem aí? O mecanismo, né? O mecanismo genético, ele vai trazer aí as mutações e a recombinação gênica. Então, você tem aí indivíduos dentro de uma espécie. Existe uma variação entre esses indivíduos, né? Existe já uma variação que vai ser possibilitada exatamente pelas mutações e recombinações gênicas. Indivíduos com variabilidade genética, segundo o princípio de Darwin, o meio ambiente, né, vai selecionar indivíduos mais aptos. Esses indivíduos mais aptos vão conseguir se reproduzir, chegar à idade reprodutiva e se reproduzir e transmitir esses caracteres ou essas características favoráveis às gerações seguintes. Então, indivíduos mais aptos são aqueles que sobreviverão. O ponto que não era explicado por Darwin é exatamente esta relação aí das mutações e da recombinação gênica. Professor, isso é no indivíduo? Não, isso é tratado em uma população, ok? Então, o fenômeno da mutação, ele pode ser definido como qualquer alteração no material genético, seja tanto na estrutura ou no número de cromossomos. As mutações, elas podem ocorrer de forma espontânea ou de forma induzida por fatores endógenos, como falhas bioquímicas na replicação do DNA, na transcrição e na tradução, ou exógenos, né, na contaminação por substâncias químicas ou radioativas. Uma mutação, ela é considerada vantajosa quando torna o indivíduo mais apto ao meio, ou desvantajosa quando enfraquece o indivíduo. Professor, então quer
quer dizer que pode aparecer mutações vantajosas e mutações desvantajosas, não é isso? E ainda pode aparecer mutações que não causam alteração nenhuma. Já a recombinação gênica, por sua vez, é um fenômeno comum na reprodução sexuada. Por meio da recombinação gênica, ocorre a mistura ou recombinação, o crossing over, dos genes, seja durante o processo de fecundação, da fusão de diferentes gametas, ou pelo processo meiótico. E lembrando mais uma vez, quem não assistiu a aula de meiose, rever essa aula lá de meiose que vai explicar isso muito bem, que é a permutação. Ou ainda na distribuição aleatória dos cromossomos, mecanismo de segregação independente, também conforme as leis de Mendel. É importante saber que Darwin ele recebeu essas informações de Mendel. Só que Mendel ele era um cientista amador. Né? Mendel não tinha uma credibilidade no meio científico por ser um monge amador. E ainda assim por divulgar os seus resultados em linguagem algébrica. Vamos rever aqui a variabilidade genética dos seres vivos. Você tem aí fatores responsáveis por essa variação, que são as mutações gênicas e cromossômicas e a recombinação gênica, tanto a fecundação como a segunda lei de Mendel, né, na segregação independente, e também na recombinação aí pelo crossing. Quais seriam os princípios da teoria sintética da evolução? Os princípios da teoria sintética da evolução, eles são utilizados nas atividades humanas. Com o avanço da tecnologia, o homem foi capaz de modificar geneticamente diversos seres vivos, selecionando uma região de planta, de animais, de micro-organismos mais interessantes do ponto de vista econômico e médico, por exemplo. E aí também, quem não assistiu às aulas de biotecnologia, assistam a essas aulas que são muito interessantes e vão falar um pouco sobre a utilização do material genético para a obtenção de produtos de interesse. Então, na pecuária, por exemplo, nova raça de gado bovino, suíno, ovino, são obtidas através de cruzamentos e experimentos. No decorrer das últimas décadas, no entanto, os antibióticos produzidos pelo homem no combate a diversas bacterioses vêm sendo selecionados de forma preocupante nas chamadas superbactérias, resistentes à ação de diversos antibióticos. Gente, essas superbactérias são elas que agravam muitos casos de pessoas enfermas em UTIs, tá? Porque muitas pessoas, elas têm contato com bactérias e, de forma indiscriminada, tomam antibióticos e interrompem o tratamento muitas vezes, fazendo com que essas bactérias se tornem resistentes. O que vem exigindo da indústria farmacêutica maiores investimentos de antibióticos mais eficazes, mais fortes. Então, não se deve tomar antibiótico sem prescrição médica. Geralmente, as bactérias resistentes a antibióticos surgem de mutações aleatórias, portanto, é incorreto afirmar que os antibióticos causam mutações. Então, as mutações, elas ocorrem ao acaso. Então, as bactérias, gente, elas se reproduzem, né, em uma quantidade, uma velocidade significativa. Nós temos aí variações desses indivíduos através de mutações. Os antibióticos serão os agentes selecionadores. Caso existam sobreviventes, então esses sobreviventes vão se reproduzir e vão formar aí bactérias resistentes. Como é que isso acontece na prática? Então o indivíduo toma um antibiótico, e aí está com a inflamação na garganta, por exemplo. O médico prescreve um antibiótico para que ele tome durante 10 dias. Claro, ele fez a coleta, sabe qual é a bactéria que está lá. Então quando ele toma o medicamento de acordo com a prescrição médica, os sintomas eles começam a desaparecer. E aí, muitas pessoas, eles param de tomar o medicamento. O que acontece? Acontece que quando você para de tomar o medicamento, algumas das bactérias que são resistentes, as variações que são mais resistentes, elas permanecem e elas começam a se multiplicar. E essas bactérias sobreviventes, elas passam a formar novas bactérias, muitas vezes bactérias mais resistentes, inclusive a um antibiótico que foi prescrito ao médico. E o médico vai ter que usar de outra estratégia para utilizar um antibiótico mais forte. Então, é importante que as pessoas utilizem os antibióticos de forma correta. Um outro ponto que devemos abordar
aqui é o uso indiscriminado e intensivo de inseticidas organoclorados, o DDT. Durante o século XX, no combate de pragas que afetavam as plantações, acabou por selecionar variedades de insetos resistentes. Muitas vezes foi necessário aumentar as doses de DDT para que houvesse alguma eficácia, resultando em uma série de contaminações ambientais, uma vez que esse organoclorado é muito estável e tem um efeito cumulativo quando introduzido nas cadeias alimentares. Isso a gente chama de magnificação trófica. Então, hoje em dia, esse inseticida ele é proibido, né? Começou a ser proibido nos Estados Unidos e é proibido hoje aqui no Brasil. Vamos lá para uma pergunta da PUC de São Paulo. Enquanto os antibióticos induzem a mutação em bactérias, o DDT provoca em insetos. Você considera essa afirmação verdadeira? Justifique. Tempo para pensar. O que é que vocês acham? Então, não. Nem os antibióticos, nem o DDT, ele induz a mutação. Tal conceito expressa, de certa forma, que as ideias de Lamarck de que a necessidade de adaptação ao meio induzem o organismo a sofrer transformações. Então, gente, nem os antibióticos, nem os inseticidas induzem. Então, não é uma coisa feita para. As mutações, elas, como já foi dito aqui, elas ocorrem de forma aleatória. Ok? Então, essa ideia se aplica tanto ao DDT quanto também aos antibióticos, ok? Vamos lá. Ainda segundo a teoria sintética da evolução, a transformação das espécies ao longo do tempo segue basicamente a dois princípios, a anagênese e a cladogênese. A anagênese é caracterizada por mudanças graduais nas características dos indivíduos dentro da espécie, decorrente do processo evolutivo, como seleção natural, recombinação e mutações. Já a cladogênese, então aqui é a cladogênese, ocorre quando duas ou mais populações isoladas, sem contato sexual ou intercâmbio de genes, que é chamado isolamento reprodutivo, sofre uma transformação tão severa e específica ao longo do tempo que se transforma em uma espécie diferente. Então, vamos lá ver. Aqui é um processo de anagênese, então você vê que as mudanças são graduais, tá vendo? Mudanças são graduais. E aqui na cladogênese, a mudança de duas ou mais populações isoladas, ela é tão severa e específica que ela formam duas novas espécies. Grande parte dos cientistas adeptos à teoria sintética da evolução acredita que as transformações de novas espécies a partir de uma espécie ancestral, que é o princípio da cladogênese, ocorre por um processo chamado de especiação. Então, os principais tipos de especiação são as chamadas aí especiação alopátrica e especiação simpátrica. A especiação alopátrica é a formação de novas espécies a partir de um grupo de uma nova espécie ancestral. Então, a transformação alopátrica é a formação de novas espécies a partir de grupos de uma mesma espécie ancestral que foram separados por uma barreira física. Então, você tem aí um isolamento geográfico, tal como uma montanha, um deserto, um oceano, um rio. Então, essas espécies elas são separadas. Já a especiação simpátrica é a formação de novas espécies a partir de grupos de uma mesma espécie ancestral que não sofreram esse isolamento geográfico lá de um deserto, de uma montanha ou de um oceano, mas que foram submetidos a uma seleção natural disruptiva. Então, aquela que selecionou um conjunto gênico tão distinto dentro da população que leva ao estabelecimento de um fenômeno extremo, e aí a formação de uma nova espécie. Isso aí são os dois tipos principais de especiação, e especiação é a formação de novas espécies. Então, vamos ver aqui um exemplo desse processo de especiação. Então, nós temos aí o princípio da especiação alopátrica, do grego alo significa outro, e pátria quer dizer lugar de nascimento. Então, vamos lá para as etapas. Eu tenho aqui uma população inicial de uma espécie A. A primeira etapa, isolamento geográfico, e a segunda etapa é o isolamento reprodutivo. Professor, como assim isolamento geográfico? É exatamente o que foi dito. O isolamento através de as espécies, houve um terremoto e surgiu ali uma montanha, ou surgiu um rio que separou exatamente essa espécie inicial.
Depois desse processo, dessa separação, vai haver uma separação. Você tem uma separação inicial, que é uma separação geográfica, depois uma separação reprodutiva, ok? Então, a especiação alopátrica, você inicia essa divisão, né, de grupos, né, de populações. Digamos que há alguns milhões de anos, um grupo de dinossauros da mesma espécie habitava um determinado local. 2 grupos se separaram e passaram a viver em condições diferentes e em condições ambientais também diferentes. Então, o processo de seleção natural, juntamente com as mutações, fizeram com que essas espécies se modificassem. Existe aí também agora o isolamento geográfico, que é uma barreira física, como foi dito, né? Rios, oceanos, vales, montanhas. E você vai ver que a formação é de 2 novas espécies ou raças, mas ainda não ocorreu a especiação, uma vez que ainda pertence à espécie A e elas ainda podem se reproduzir entre si. Mas aí a seleção natural ocorre mais uma vez. E agora nós temos o chamado isolamento reprodutivo. Então, 2 novas espécies são formadas. Não é mais possível o cruzamento entre essas espécies. Então, são formadas a espécie B e a espécie C. Tá? Existem aí alguns exemplos muito claros na ciência em relação a esses isolamentos, inclusive com um mico, né, que é um mico muito comum, que é o Calertrix jacus e Calertrix penicillata. É aquele mico estrela. Você tem um tufo na orelha, branco, e outro que tem um tufo preto. Inicialmente, existem teorias que dizem que eles foram separados pelo Rio São Francisco e que essa população era uma população única. E agora se formaram 2 populações diferentes, distintas. Já a especiação simpátrica, então a palavra simpátrica vem do grego sim, juntos, né? Sum, juntos. Pátria quer dizer local de nascimento, é aquela que ocorre dentro de uma mesma espécie, na mesma área, sem ocorrência de isolamento geográfico, que vai gerar um isolamento reprodutivo. Mas como seria possível a formação de 2 ou mais espécies dentro de uma mesma área? Para isso seria necessário que diferentes grupos de indivíduos pertencentes à mesma espécie não mais trocassem genes entre si, então não houvesse mais esse chamado fluxo gênico. Veja aqui um exemplo hipotético. Imaginemos que dentro de uma mesma espécie de aves haja 3 tipos morfologicamente distintos de bicos. Bico pequeno, adaptado para quebrar pequenos frutos, bicos grandes, adaptados para quebrar frutos grandes, e bicos médios, adaptados para quebrar frutos de tamanho intermediário. Ocorre que nas áreas onde essas aves vivem, por uma série de questões ambientais, 2 tipos de árvores passaram a se desenvolver com maior frequência, árvores com frutos pequenos e árvores com frutos grandes. Repare que ocorrerá uma seleção natural disruptiva. Isto é, as aves com fenótipos extremos, bicos grandes e bicos pequenos, serão favorecidas, enquanto as aves de bico médio serão menos favorecidas. Se o ritual de acasalamento for o mais comum nas áreas de alimentação, haverá um fluxo gênico entre essas aves, com bicos semelhantes, e menor fluxo com aves de bicos morfologicamente diferentes. Assim, no decorrer do tempo, mesmo sem isolamento geográfico, poderemos ter a formação de 2 espécies de aves diferentes no decorrer do tempo, sem necessariamente ter esse isolamento geográfico, mas agora com o isolamento reprodutivo. Então, o isolamento reprodutivo é a premissa básica para a formação de espécies diferentes. Guardem isso, que é importante. Então, o isolamento reprodutivo é a premissa básica para a formação de diferentes espécies, que é o processo de especiação. Então, eles são aí considerados a mesma espécie aqueles organismos que conseguem se intercruzar em ambientes naturais e deixar descendentes férteis. Se houver um impedimento reprodutivo entre diferentes grupos de organismos, impossibilitando esse fluxo gênico ou a formação de descendentes viáveis, porque pode sim haver o cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, mas eles não serão viáveis reprodutivamente. Então significa que tais grupos deram origem a essas espécies diferentes. Abaixo temos 2 principais mecanismos biológicos que levam aos isolamentos reprodutivos. São chamados aí mecanismos pré-zigóticos. Pré é antes da formação do zigoto, então impede a formação, impede a fecundação, e mecanismos
pós-zigóticos, que impede a formação de indivíduos reprodutivamente viáveis. Então, diferentes épocas reprodutivas, é um exemplo aí. Vamos falar aqui de mecanismos pré-zigóticos primeiro. Então, diferentes épocas reprodutivas, quer dizer, um fica maduro sexualmente no momento, o outro em momento diferente, um em estação do ano diferente. Incompatibilidade entre órgãos reprodutores, então existe uma incompatibilidade anatômica, por exemplo. Incompatibilidade bioquímica entre os gametas, então não há um reconhecimento bioquímico, reconhecimento de membrana entre esses gametas. Então os gametas eles não conseguem se reconhecer naquele sistema chave-fechadura. Também foi dito isso aqui lá nas aulas anteriores. Diferentes nichos ecológicos, que seria isso? Então, eles estão em hábitats diferentes, por exemplo, ou utilizando estruturas diferentes. Diferenças comportamentais, significa que esses animais, em relação ao seu comportamento, eles não são viáveis. Então, uma dança nupcial que não foi reconhecida, então a dança do acasalamento, né, como é chamado, não é reconhecida pela fêmea ou pelo macho. Normalmente, aí, a gente tem uma dança nupcial, muitas vezes, em algumas espécies. Já os mecanismos chamados de mecanismos pós-zigóticos, que impedem a formação de indivíduos reprodutivamente viáveis, pode haver aí, depois da formação do zigoto, né, depois da fecundação, a mortalidade do embrião após a fecundação. Quer dizer, o embrião que vai ser formado, ele é inviável. A inviabilidade genética, por exemplo, do híbrido. Quer dizer, você não pode misturar dois indivíduos diferentes. Eles podem morrer. A inviabilidade do híbrido, né? Então é impossível. A esterilidade do híbrido, por exemplo, o exemplo da mula ou do burro, que são estéreis, resultante do cruzamento aí da égua com o jumento. Lembrando aí mais uma vez que há indivíduos, para serem considerados da mesma espécie, eles precisam se intercruzar entre si de forma natural e gerar descendentes férteis. Então, eu queria aí mais uma vez agradecer, né, a todos, eu queria agradecer a todos e a todas por essa oportunidade aqui de mais uma aula, né, acabamos trabalhando aí também com o processo de especiação, e eu espero que vocês aproveitem bastante essas aulas. Peguem os seus materiais, peguem outros materiais de outros colegas, peguem livros, apostilas disponíveis na internet. Esse Planeta Bio também que nos ajuda bastante. Eu queria pedir mais uma vez para que vocês curtam o vídeo, né, que vocês ativem o sininho, que vocês comentem, falem para os seus colegas. Queria agradecer ao Colégio de Aplicação e até a próxima, galera. Até mais. Valeu!